Olá, professores, tudo bem com vocês? Sou Rita, PCNP de Língua Portuguesa, e estamos aqui para mais uma TPC da área de linguagens. Nesta TPC, iremos retomar e aprofundar as competências socioemocionais. Bem, estamos na 8ª TPC da área de linguagens. O tema, as competências socioemocionais e a área de linguagens. Nossa equipe de PCNPs é formada pela professora Helena, de arte, o Esdras, de educação física, e a Elizabeth, de língua inglesa. A pauta de hoje: sensibilização, competências socioemocionais, as competências socioemocionais e as disciplinas da área de linguagens, e espaço, interação, socialização de boas práticas. Hoje teremos a professora de língua portuguesa Cláudia Cortez Campos, da Escola Albertina Fortarel, a professora de arte Silésia Costa, da Escola Frei Dagoberto Romagui, o professor de educação física José Luiz Sabani Júnior, da Escola Padre José de Anchieta, a professora coordenadora Juliana Maria Zuim Mandrá, da Escola Diógene Duarte Paes. Os objetivos: retomar e aprofundar as competências socioemocionais, reconhecer as competências socioemocionais nas disciplinas da área de linguagens, mobilizar as competências socioemocionais ao planejar as aulas e socializar boas práticas. Na sensibilização de hoje, nós vamos trabalhar com o mural virtual, a atividade realizada no Padlet na semana passada. Queremos agradecer a participação na atividade realizada. Até o momento foram 110 participações e as contribuições foram muito ricas. E hoje nós vamos selecionar algumas para dar início à nossa TPC. Vamos conhecê-las? Então, aqui está a nossa página, nosso mural virtual. Vejam, foram 110 contribuições de várias formas. Então, tem poemas, tem depoimentos mesmo das pessoas, como elas estão se sentindo nesse momento, suas angústias, suas felicidades, pessoas que colocaram músicas, imagens, vídeos das suas aulas, muito interessante, imagens do trailer do filme que nós passamos divertidamente, só um desenho, uma imagem, né, talvez representando como a pessoa está se sentindo neste momento, enfim. Temos aqui, convido vocês para conhecer e continuar a contribuir no nosso mural, que ficará à disposição. Vamos conhecer algumas? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Creio que tudo é aprendizado para nós. Depende do olhar que lançamos a cada situação. Procuro tirar a melhor de cada uma delas. Sou uma pessoa de muita fé e uma profissional que ama o que faz. No atual momento de isolamento social, estou colocando em prática várias competências socioemocionais, com o maior ênfase à empatia, à iniciativa social e à tolerância ao estresse. Conflito. As emoções estão conflituosas, todas ao mesmo tempo, e de repente, um vazio. Não é fácil ter autoconfiança. Já a empatia parece que se tornou mais forte. Darcy Barbosa, da Escola Zamboto. Queria ler mais, mas convido vocês para conhecer as demais contribuições, muito ricas. Parabéns a todos. Bem, as competências socioemocionais e a área de linguagens. Abordar o assunto sobre as competências socioemocionais é muito importante, principalmente neste momento de pandemia em que estamos vivendo uma série de desafios, tanto pessoal como profissional. Afinal, toda a estrutura, o planejamento, a realização das aulas e das atividades não presenciais
foram modificados e nós, professores, tivemos que nos reinventar diante deste cenário. E percebam o quanto tivemos e temos que colocar em prática diariamente as competências socioemocionais. Por exemplo, as 5 macrocompetências que organizam as competências socioemocionais, como a amabilidade, a abertura ao novo, a resiliência emocional e o engajamento com os outros, se fazem presentes em todos os momentos em que vamos planejar, preparar as aulas, realizar a busca ativa, o engajamento dos estudantes, durante o acompanhamento das aulas no centro de mídias, durante as reuniões remotas na escola, nas ATPCs, enfim, em todas as ações do nosso cotidiano. Assim, na ATPC de hoje, faremos uma breve retomada dos assuntos estudados e um aprofundamento em alguns pontos destacados na semana passada. Vimos que o currículo tem o compromisso com a educação integral, ou seja, o compromisso com o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural. O currículo paulista, então, ele traz em seu contexto a exigência do mundo contemporâneo e dos seus cenários complexos, multifacetados e incertos, conforme consta no trecho acima. E cada vez mais tem exigido dos estudantes uma maior autonomia e mobilização de competências para acessar, selecionar, construir pontos de vista frente ao volume substancial de informações e conhecimentos disponíveis para buscar soluções criativas, fazer escolhas coerentes com os seus projetos de vida e com o impacto de suas escolhas. O desenvolvimento das competências socioemocionais neste contexto é extremamente importante e significativo. Nesse sentido, o compromisso com o desenvolvimento de competências, o Currículo Paulista reitera os termos da BNCC na definição de competência e indica claramente o que os estudantes devem saber e, sobretudo, do que devem saber fazer, considerando a mobilização desses conhecimentos, das habilidades práticas, das habilidades cognitivas, das habilidades socioemocionais, atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo de trabalho. Ainda sobre o compromisso com o desenvolvimento de competências, o currículo traz competências cognitivas e competências socioemocionais. Vamos falar um pouco delas. Entre competências cognitivas e competências socioemocionais, há apenas uma separação didática entre elas, a fim de entendermos o que cada uma significa, o que cada uma representa e como elas se manifestam. Assim, as competências cognitivas, elas estão mais ligadas ao saber lidar com as informações complexas, com as operações mentais que são exigidas e que precisamos para realizar tarefas em nosso cotidiano, para resolver um problema numa dada situação, para saber intervir em uma dada situação. Já as competências socioemocionais, elas estão ligadas ao saber lidar consigo mesmo, com o outro e com os desafios.
No entanto, quando se fala no desenvolvimento intencional de competências socioemocionais nas práticas escolares, não é de maneira separada, e sim de maneira articulada e simultânea, pois as competências cognitivas e as competências socioemocionais são indissociáveis. Outro ponto, quando se fala na intencionalidade do desenvolvimento emocional na educação, isso não significa que queremos formar estudantes com a mesma forma de pensar, agir, sentir, e sim em um desenvolvimento centrado em dar mais recursos aos estudantes, para que esses sejam capazes de realizar suas próprias escolhas, saber se colocar frente à diversidade, por exemplo. Reiteramos que compreender e apropriar-se dos fundamentos pedagógicos que embasam o nosso currículo é imprescindível para que as habilidades previstas para cada ano série possam ser mobilizadas para o desenvolvimento das competências específicas de cada disciplina e que elas podem ser de ordem cognitiva ou socioemocional. E elas se relacionam mais diretamente ao saber fazer. Assim, orientamos continuar o estudo do currículo para entender esta demanda. Bem, vamos agora passar para o momento em que as disciplinas irão falar sobre as competências socioemocionais. Abordar as competências socioemocionais e a disciplina de língua portuguesa. No primeiro momento, iremos falar sobre as 10 competências de língua portuguesa e como elas se relacionam com as competências socioemocionais. No segundo momento, teremos a professora Cláudia Cortes Campos, da Escola Albertina Helena Fortarel, que irá socializar uma prática realizada com os alunos do 9º ano, em que foram desenvolvidas as habilidades cognitivas e socioemocionais. E no terceiro momento, vamos retomar o que aprendemos. As 10 competências de língua portuguesa pretendem garantir ao sujeito o direito a uma formação humana integral no contexto das experimentações básicas de linguagem, ao aprimoramento constante de saberes aprendidos durante a vida. Essas competências trazem em seus enunciados competências cognitivas, socioemocionais, atitudes e valores, que nos orientam no desenvolvimento do processo pedagógico e didático-metodológico em relação ao estudante. A seguir, vamos conhecer como as competências socioemocionais se apresentam nos enunciados das competências de língua portuguesa. A partir deste slide, vamos observar como as competências socioemocionais aparecem distribuídas nas competências de língua portuguesa. E por que é importante conhecer? Porque quando conhecemos o que está dentro de cada enunciado, é possível realizar um trabalho mais intencional no desenvolvimento dessas competências, que estão presentes nas habilidades a serem desenvolvidas de acordo com o ano e série. Na competência 1 de língua portuguesa, para compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensíveis aos contextos de uso, a competência socioemocional mobilizada é a curiosidade para aprender. Já para que reconheça a língua como meio de construção de identidade de seus usuários e da comunidade a que pertence, a competência mobilizada são a iniciativa social, o respeito e a responsabilidade.
Na competência 2, para apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada e de construir conhecimentos, inclusive escolares, e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social, serão mobilizadas as competências socioemocionais, curiosidade para aprender, iniciativa social, empatia e responsabilidade. Na competência 3, para ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias com compreensão, com autonomia, com fluência e criticidade, as competências mobilizadas serão a empatia, o respeito, assertividade, determinação. Já para que ele possa se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos e continuar aprendendo, serão mobilizadas a iniciativa social e a responsabilidade. Na competência 4, para ele compreender o fenômeno da variação linguística, será mobilizada a competência curiosidade para aprender. Já para ele demonstrar uma atitude respeitosa diante de variedades linguísticas, serão mobilizadas a empatia, a iniciativa social e a responsabilidade. Para que ele possa rejeitar o preconceito linguístico, serão mobilizadas a empatia e o respeito. Na quinta competência, para que ele possa empregar nas interações sociais a variedade, o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, aos interlocutores e ao gênero de discurso, serão mobilizadas as competências empatia, respeito, responsabilidade, autoconfiança. Na competência 6, para analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, serão mobilizadas as competências socioemocionais, assertividade, empatia e respeito. Já para se posicionar-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais, serão mobilizadas as competências iniciativa social, responsabilidade e autoconfiança. Na competência 7, reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, de valores e de ideologias, serão mobilizadas a curiosidade para aprender, a determinação, a responsabilidade e a assertividade. Na competência 8, para selecionar textos e livros para leitura integral de acordo com os objetivos, com os interesses e com os seus projetos pessoais, serão mobilizadas a curiosidade para aprender, a determinação, a organização, foco, persistência e assertividade. Para envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para a fruição, para que valorize a literatura e outras manifestações artístico-culturais como forma de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário, de encantamento, serão mobilizadas as competências interesse artístico, imaginação criativa e assertividade. Para que ele reconheça o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura, serão mobilizadas o respeito e a responsabilidade. Na competência 10, para mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais, será mobilizada a curiosidade em aprender e a iniciativa social. Já para que ele possa expandir as formas de produzir sentidos dentro dos processos de compreensão e produção, aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos de autoria, serão mobilizadas a assertividade, a responsabilidade, a determinação, a organização, o foco, persistência, responsabilidade e imaginação criativa.
Agora, no segundo momento, então, vamos perceber o movimento das competências socioemocionais que foram associadas ao desenvolvimento da situação de aprendizagem 4, com o tema A Arte da Argumentação, presente no caderno do professor nas páginas 184 a 195. Passo, então, a palavra agora para a professora Cláudia Cortez, que irá, então, falar como foi o desenvolvimento da situação de aprendizagem. Bom dia, pessoal. Meu nome é Cláudia, sou professora da Escola Albertina Fortarel de Língua Portuguesa. Eu vim aqui hoje compartilhar com vocês uma sequência didática que eu trabalhei com os alunos de 9º ano e finalizamos essa sequência na ferramenta Padlet. Eu vou compartilhar com vocês aqui os meus slides e a gente vai aqui conversando um pouquinho. Bom, antes de eu falar das atividades, eu vou falar um pouquinho das habilidades que vão contemplar toda essa sequência. Então, nós vamos começar aqui, ó, identificando de forma crítica a charge, que nós vamos trabalhar primeiro, a primeira atividade é uma charge, identificar as possibilidades e meios de denúncia, posicionar-se contrariamente ao discurso de ódio, diferenciar a liberdade de expressão do discurso de ódio, assumir posição diante de tema polêmico. Então, enfim, nós vamos passando por cada uma dessas habilidades para construir esta macro aqui, que é utilizar diferentes tipos de argumento, de autoridade, comprovação, exemplificação, princípio. Junto com essas habilidades de língua portuguesa, nós vamos também trabalhar as competências socioemocionais. E a primeira delas aqui, ó, a empatia, porque o assunto que nós vamos trabalhar, tipos de violência, bullying, cyberbullying, ele tem que sair um pouco desse eu dele e se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. A assertividade é a capacidade que nós temos também de falar das nossas próprias ideias, vontades, fazer-nos ouvir os nossos sentimentos, necessidades e opiniões. Então, se o aluno tem uma certa dificuldade, é nesse momento que ele vai começar a desenvolver ou aprimorar, né? Curiosidade para aprender e imaginação criativa está bem ligada ao trabalho final, que eles vão ter que montar uma campanha publicitária, então, a imaginação criativa, e eles vão fazer isso no Padlet. Então, curiosidade para aprender uma nova ferramenta. E organização é o que a gente faz no nosso dia a dia com o aluno, corrigindo, arrumando e organizando todo o trabalho dele. A primeira atividade é essa charge, que ela foi feita lá no Centro de Mídia também. Então, a nossa discussão começa aqui, ó, intolerância nossa de cada dia. Então, é o nosso primeiro, é o start aí do o que é ser intolerante, o que é intolerância para você. Tem vários exercícios que vão estar linkados aqui nessa charge, que eu não vou ficar passando por eles, pessoal, porque está tudo disponível. Isso é no material do primeiro bimestre, na versão online, tá? Na versão física não tem essas atividades. Então, vocês podem ir lá pesquisar, porque tá bem bonitinho lá. Aqui a gente pode trabalhar a linguagem verbal, não verbal. Então, tem bastante, é bem rico. Depois nós vamos trabalhar, são três tabelas. A primeira é algumas formas de violência na escola. A proposta lá da apostila é que nós fosse um trabalho em grupo, de recorte, mas a gente teve que adaptar aqui por ser aulas remotas, né? Então, aqui, eles vão ter que associar o nome com o conceito. Então, o que é cyberbullying, discriminação, violência física, bullying. Na nossa aula online, a gente fez um debate sobre isso, com exemplos. Se alguém já tinha sofrido algum tipo de bullying, cyberbullying. Então, foi uma discussão bem ampla. Ele já começa a se posicionar, começa a falar. Falamos do errado, do certo, do errado, o que é, né? Enfim. A próxima tabela era os tipos de intolerância. O que é ser intolerante, o que é preconceito, discurso de ódio, violência, discriminação e intolerância. Aqui também eles tinham que associar o nome ao conceito. Também teve aqui uma discussão, falamos bastante sobre discriminação, preconceito. Foi também uma aula bem rica, onde eles puderam falar, exemplificar. A
A última tabela foi bem surpreendente, porque eles só conheciam aqui as formas de violência contra a mulher, a violência física. Violência patrimonial, psicológica e moral foi bem novidade para eles. Aí o assunto aqui foi bem amplo, falamos do caso Marielle, falamos de exemplos de rede social, Twitter, né, que eles estão muito ligados, Facebook. Aqui também, nós ampliamos aqui as 3 tabelas, falamos da polarização que tem hoje na política, falamos aqui fake news. Olha, gente, rendeu assim uma discussão muito legal, bem ampla mesmo. Aqui é como ficou no caderno do aluno. Essa menina, ela pôde imprimir, mas os alunos que não podiam, eles copiaram, assim, também, dessa mesma forma. E a adaptação que eu fiz, eu pedi para eles pintarem o nome com o conceito, para que visualmente isso ficasse mais claro, porque era só para fazer uma associação aqui, eu achei que assim ficou melhor. Aí eles fotografaram e me enviaram por e-mail. Depois, numa outra aula, nós trabalhamos esse organograma. Só que antes desse organograma, foram 3 textos. Um que falava da Declaração dos Direitos Humanos, outro que falava do discurso de ódio e um outro também pequenininho que falava sobre liberdade de expressão. Os exercícios desse texto, a gente leu, eles tinham que depois, no final, colocar o que eles tinham entendido, a diferença, principalmente, da liberdade de expressão e do discurso de ódio. E quando nós chegamos aqui nesse organograma, eles tinham que fazer uma produção de texto. Desculpa. Eu sugeri que eles pudessem escolher um parzinho da mesma cor, ou eles fazerem o parzinho que eles quisessem. E, para minha surpresa, eles fizeram os parzinhos diferentes. Então, muitos fizeram homofobia com racismo, homofobia com religião, teve muito disso. E nessa produção de texto, eu também abri para que eles pudessem fazer uma narrativa em primeira pessoa para falar de algo pessoal deles, principalmente com bullying, cyberbullying. E aí eles usaram muito aqui o argumento de exemplificação, porque é o mais fácil para 9º ano, né? E como a gente está ainda em atividade remota, foi o que eles mais utilizaram aqui nessa atividade. Aí nós chegamos aqui nessa atividade que falava da publicidade a serviço do consumo consciente. Então, aqui nós fizemos um resgate sobre publicidade, fizemos também uma revisão de verbos no imperativo, e aí eles tinham, então, que fazer o trabalho deles, que era isso daqui, ó. Eles tinham que montar um anúncio publicitário numa camiseta, tá aí frente e verso, e num bottom, elaborando frases de efeito que convencesse as pessoas a não praticarem atitudes intolerantes que estimulem o discurso de ódio. E o resultado ficou assim, que tava, fiz um print aqui lá do Padlet, mas eu vou mostrar para vocês agora como ficou. Peraí. Então, aqui é a página do Padlet, onde eles mesmos alimentam. Aqui, ó, nesse maisinho, ele clica. Do celular é super fácil colocar, eles fazem o upload da foto. Aqui eles podem, dependendo, lógico, da configuração que o professor escolhe, eles podem comentar esse daqui, ó. Teve vários comentários, várias curtidas. Então, foi um momento do compartilhar. Essa ferramenta, pessoal, ela é muito fácil. Eu conheci numa aula no ATPC do Centro de Mídias, eu vim aqui dar uma fuçada. Aqui eu estou na configuração mural, mas tem outras configurações também bem bacanas. E aí eu acho assim, nós estamos vivendo um momento muito individual, cada um na sua casa, cada aluno não está no coletivo. E aqui foi uma forma deles olharem o trabalho do amigo, deles poderem curtir, comentar. Então, eu gostei bastante desse mural. Bom, gente, é isso. Eu espero ter ajudado aí com algumas ideias. Estou aqui à disposição. Eu tenho essas aulas montadas aula a aula. Se alguém quiser que eu compartilhe, estou super à disposição, ok? Obrigada, até a próxima. Vamos agora para o terceiro momento,
e vamos retomar o que aprendemos. Na TPC passada, demos início a um percurso formativo, ou seja, começamos com o conhecer e o compreender os aspectos socioemocionais presentes nas competências. Para isso, nós falamos sobre o compromisso com a educação integral do estudante, conceituamos as competências socioemocionais, apresentamos as 5 macrocompetências que organizam as competências socioemocionais que têm maior impacto nas áreas da vida e que são possíveis de serem desenvolvidas no âmbito escolar. Vimos como as competências socioemocionais estão distribuídas nas competências gerais da BNCC, que as competências cognitivas e socioemocionais são indissociáveis. Na TPC de hoje, dando início a esse primeiro percurso, conhecemos e pudemos observar as competências socioemocionais presentes nos enunciados das competências de língua portuguesa. Em continuidade do percurso formativo, nós passamos pelo aplicar e o analisar. Estes ocorreram no desenvolvimento da situação de aprendizagem apresentada pela professora Cláudia, em que as habilidades cognitivas presentes nesta situação de aprendizagem foram associadas a estas competências socioemocionais. Elas foram desenvolvidas por meio do trabalho com objetos do conhecimento próprio da disciplina de língua portuguesa. E essas habilidades cognitivas se relacionaram com as competências socioemocionais. E este planejamento ocorreu de modo intencional e com o desenvolvimento da atividade na plataforma Padlet, como a professora Cláudia explicou para nós. Em continuidade, e para concluirmos esse percurso formativo, faltam o avaliar e o criar. E estes irão se consolidar no planejamento, ou seja, nas nossas ações de planejamento do desenvolvimento das situações de aprendizagem presente no nosso material e do desenvolvimento das habilidades apontadas no currículo paulista. Pois é neste momento que vamos colocar e devemos colocar em jogo o que aprendemos e estudamos nessas ATPCs. E intencionalmente associar as competências socioemocionais possíveis de serem desenvolvidas. E com desafios para que o estudante possa estar nesse processo de forma ativa na construção do conhecimento. Qualquer atividade motora tem ressonâncias afetivas e cognitivas. Toda disposição afetiva tem ressonâncias motoras e cognitivas. Toda operação mental tem ressonâncias afetivas e motoras. E todas essas ressonâncias têm um impacto no quarto conjunto, a pessoa. Até a próxima. Bom trabalho, bons estudos. Alô, professor, alô, professora. Espero que todos estejam bem. Iniciamos a 8ª TPC de linguagens, retomando um pouco o que nós conversamos na nossa última conversa, competências socioemocionais, e agora nós agregamos a educação física. Pode que nessa pandemia não podemos esquecer de mexer o corpo e fazer nosso aluno também, né? O esporte é um fenômeno sociocultural, tem-se no jogo o vínculo cultural e na competição a manifestação da aptidão. O esporte tem também o papel de agregar na formação e interação dos seres humanos, desenvolvendo valores como ética, moral e cooperação. A prática esportiva é um direito de todo cidadão e o acesso ao esporte geralmente começa na escola. A partir daí, o esporte passou a ser compreendido não somente como uma atividade de alto rendimento ou atividade elitizada.
No livro Estudos Brasileiros sobre Esporte, ênfase no esporte e educação, o professor Manuel Tubino divide o esporte em 3 concepções que nós vamos ver agora, que é o esporte educação, o esporte participação e o esporte performance ou rendimento. No esporte educação, nós temos um sentido educativo, vincula-se a 3 áreas de atuação pedagógica, que são a interação social, o desenvolvimento psicomotor e as atividades físicas educativas. No esporte escolar, a prioridade é a formação de valores, as atitudes, as habilidades e a conduta humana. Nessa concepção, aparece o trabalho de você, professor, que nos assiste. E seu trabalho tem forte influência no desenvolvimento das competências socioemocionais do seu aluno. Seguindo, esporte, participação ou lazer. Tem-se como referência o princípio do prazer lúdico. Apresenta como finalidade o bem-estar social dos seus praticantes, estando intimamente ligado ao lazer e ao tempo livre. Busca como propósito a descontração, a diversão, o entretenimento. No esporte participação, o lazer, minimiza-se as formalidades e os rigores dos regulamentos. Tem-se a liberdade para mudanças na forma de se jogar, espaços para o jogo, participação das pessoas e técnicas empreendidas no esporte. O trabalho que é desenvolvido por você, professor, na escola, na sua quadra, também reflete aqui, principalmente, no comportamento dos seus alunos. E o terceiro é esporte, performance ou rendimento. Tem como objetivo o êxito esportivo, propagando a vitória sobre os adversários, havendo a tendência natural para que sejam prioritariamente usados, trabalhados com talentos esportivos. O chamado nosso perna de pau não tem muita chance aqui, não. Aqui predomina o alto rendimento esportivo e o esporte semiprofissional e profissional. A prática esportiva no ambiente escolar é de extrema importância para o desenvolvimento integral do aluno. Por meio dessas atividades, várias experiências vão sendo vivenciadas, oportunizando, inclusive, o desenvolvimento de competências socioemocionais. O esporte na escola desenvolve capacidades físicas, motoras e cognitivas, e ainda promove a aquisição de habilidades motoras. A prática esportiva contribui para que os alunos passem a ter mais disciplina, tanto na escola como em casa. Eles aprendem a importância de manter seu comprometimento e sua responsabilidade e começam a compreender como é importante cumprir o que foi acordado. As competências socioemocionais e as competências cognitivas podem e devem ser desenvolvidas e estimuladas pelo professor de educação física em um contexto na prática esportiva. Por exemplo, o aluno deve aprender a compreender e respeitar regras, respeitar os outros, respeitar os adversários. Mas, dependendo da situação, o aluno também pode desenvolver fazer cálculos. Não tem nada de matemática? Tem. Um arremesso de basquete. O que ele vai usar de força, direção, o ângulo que ele vai lançar essa bola. Planejar a sua rotina de treinos, dominar habilidades motoras, pensar em estratégias que irá usar durante os jogos, assumir responsabilidades, que é isso, cumprir horários e rotinas de treinos, cuidar da sua manutenção e condicionamento físico, entre outros. Manter uma atmosfera pró-social, quer dizer, conviver harmoniosamente e com respeito com os colegas, professores e adversários.
Vivenciar experiências positivas fora de casa. E tem essa situação que se reflete, e ele leva essas situações para dentro da casa dele, conversando com os pais sobre o êxito que ele teve num jogo. Construir uma autoestima positiva. Quer dizer, que às vezes ele tem um potencial tão grande que nem ele sabe que isso valoriza um pouco a autoestima dele, né? Perceber a existência de oportunidades. O esporte pode ser uma oportunidade dessa criança ter na vida que ele não teria em outro lugar. Desenvolver um nível apropriado de controle, saber perder e ganhar. Interagir com a estrutura do meio ambiente, adquirindo habilidades para lidar com diferentes situações e promover relações interpessoais positivas. Isso junta tudo aí numa atitude de saber se comportar fora do ambiente escolar, fora de casa, e isso ajuda ele em relações interpessoais que sejam positivas, que ele cada vez agregue mais. Outros fatores relacionados à aquisição de competências socioemocionais que eu gostaria de conversar com vocês, que também estão relacionados com a prática esportiva. Expectativa de sucesso no futuro. Quer dizer, o esporte pode ser visto como uma forma de conquistar um futuro mais promissor, que eu já tinha falado alguma coisa no slide anterior. Disciplina pessoal. Ele tem uma mente aberta e receptiva a novas ideias e experiências. Porque no esporte é preciso experimentar e ousar para ter resultados, para superar os seus limites. Reconhecimento e identificação de modelos positivos, como técnicos, os professores ou outros colegas. E vale lembrar aqui que nós, professores, temos essa grande responsabilidade. E no esporte, nós, professores, temos que dar exemplo, ser espelho para os nossos alunos. Busca de autonomia. Ele deve ter independência para usar o seu potencial esportivo, no caso aqui, que nós estamos falando de esportes. Capacidade de adaptação. O que é isso? Adaptar-se num jogo, adaptar-se contra o adversário, uma quadra de adversários, né, que tem torcida, às vezes tem xingamento, que isso é quase normal, infelizmente, não deveria ser, mas tem. Então, ele tem que ter uma capacidade de adaptação. Tolerância ao sofrimento, quer dizer, aprender a perder e também superar dor física. O que é isso? Cada vez se empenhar mais em treinos, e às vezes dá um pouquinho de dor física, mas isso ele tem que superar. Assertividade. E é isso, variedade de interesses, capacidade de comunicar sentimentos de forma adequada. Esse é o que realmente acontece com o esporte. Estabilidade emocional, aprender a controlar seus sentimentos, não ofender adversários e não retrucar também, que eu falei da quadra adversária, de repente vem um xingamento da quadra, ele se perde no jogo por causa dessas situações. Então, a estabilidade emocional é muito importante. Comportamento direcionado a metas. Esse aluno começa a ter metas a curto, médio e longo prazo. Como, por exemplo, eu quero ser titular daqui 3 jogos, eu quero ganhar campeonatos. Isso é ele mesmo, a criança, o aluno, começa a ter essas metas individuais. Vamos falar um pouco do lúdico. A base dos esportes sempre mantiveram em suas características fundamentais os chamados princípios lúdicos, que precisam sempre ser incluídos e incentivados nas disciplinas e, em especial, na educação física, e, portanto, amplamente trabalhado pelos docentes de todas as áreas do conhecimento. É importante salientar que tais princípios
embora sejam conceituais, também reproduzem estados socioemocionais reais. Assim, é necessário reconhecer muito bem o perfil da turma em que vai trabalhar e até o perfil individual do seu aluno. É necessário levar em consideração também as estratégias pedagógicas que se vai trabalhar. Então, aqui nós temos os princípios lúdicos, que são aventura, que é a superação dos limites, fantasia, imaginar superior, diferente, invencível, né? A competição, disputa entre indivíduos ou grupos, esportes coletivos ou individuais. E aqui é a vertigem, que eu acho que caracteriza bem os princípios lúdicos, né? As brincadeiras lúdicas, que é o delírio pela vitória e pelas emoções vividas, né? Ou emoções vividas, que é bem interessante. Isso, quem pratica esporte, quem está num jogo e tem essas fortes emoções. Às vezes até uma corrida a gente tem uma forte emoção de conseguir o tempo que a gente queria, né? Então aqui nós estamos com esses princípios lúdicos muito importantes, principalmente na educação física. Não importa quais são as modalidades esportivas a serem praticadas na escola, pois todas, invariavelmente, englobarão todos esses princípios lúdicos. A compreensão dos mesmos é o primeiro passo para aqueles que desejarem abordar o desenvolvimento das competências socioemocionais. Isto porque, na mediação, sempre teremos o objeto do conhecimento a ser alcançado, o mediador e o aprendente, que vai reter um determinado saber que se desdobrará em competências e habilidades. Encerrando a minha fala, eu gostaria de deixar um fechamento aqui com vocês, professores. As competências socioemocionais são aquelas que, junto com as nossas competências cognitivas, elas formam as ferramentas que a gente tem que lidar com a vida, com o nosso dia a dia, com o mundo e com as outras pessoas. O convite é para você conhecer, estudar e trabalhar essas competências socioemocionais. Agora vamos para as boas práticas. Hoje eu vou deixar aqui para vocês um vídeo com o professor José Luiz Sabatini Júnior, da Escola Padre José de Anchieta, em Itupeva. É um vídeo de 10 minutos que fala sobre capoeira, muito didático, muito bacana, que eu acho que vocês, professores de educação física, vão usar no seu dia a dia aí, para quem não tem a habilidade da capoeira, como eu, né? Então, esse vídeo é bem interessante aí. Mas antes de pôr o vídeo, eu gostaria de deixar registrado aqui boas práticas que eu também recebi do professor Miguel, da Escola Ana Paz Duarte Pinto, também de capoeira, que tem intervenção com outra professora, bem interessante também. Obrigado, professor Miguel. E também a professora Neumaliana, da Escola Maria de Lourdes França Silveira, que ela faz um trabalho, antes dos ATPCs, trabalho de ginástica laboral com os professores. Também é um trabalho muito bacana. Parabéns, professora. E eu agradeço aí mais uma vez ao José Luiz e deixo ele com vocês aí. Me despeço agora. Até uma próxima oportunidade. E força e fé, hein, pessoal? Não vamos abaixar a guarda aí, que logo, logo estaremos no presencial. Fala galera, tudo bem? Eu sou o José Luiz, sou professor de Educação Física da Escola Estadual Padre José de Anchieta, na cidade de Itupeva, aqui na região da Diretoria de Ensino de Jundiaí, certo? E também sou professor de capoeira, e é sobre a capoeira que nós vamos falar um pouquinho agora. A capoeira, ela é uma luta, porém é uma luta cheia de possibilidades. É uma luta que dentro da luta nós temos o jogo, que é feito em duplas, temos a brincadeira que é desenvolvida dentro do jogo,
temos acrobacias que são feitas dentro da roda de capoeira, certo? O jogo é desenvolvido dentro de uma roda. Tem música como o berimbau. Temos o pandeiro, certo? Que acompanha no ritmo. E temos as cantigas. Oh, sim, sim, sim. Oh, não, não, não. Oh, sim, sim, sim. Oh, não, não, não. A capoeira já foi proibida por lei aqui no Brasil, certo? E na década de 1930, mais ou menos no ano de 1937, ela foi liberada pelo nosso então presidente Getúlio Vargas. Ela foi praticada e ela foi liberada para sua prática em recinto fechado. Hoje ela está na nossa grade curricular, na área de educação física, na área de artes, e podendo ser um tema interdisciplinar para todas as disciplinas, certo? Então, qual que é a minha proposta para hoje? Nós fazemos um pouquinho, conhecemos um pouquinho da capoeira. Vamos lá? Então, simbora. Deixa eu colocar os instrumentos aqui. A capoeira, assim como outras atividades, ela, com o início da quarentena, se deu para as aulas de maneira não presencial, na forma online, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos começar com a ginga. Como que é a ginga? Eu coloco um pé na frente e o outro atrás. E eu vou balançando, como se eu fosse caminhar, mas parado. Quando eu mexo o braço que está atrás, tá? A perna está atrás, o braço vai na frente. Então nós vamos mexendo aqui, tá? Simbora! Além da ginga, nós temos os golpes e as esquivas. Vamos começar se protegendo com as esquivas. Uma das esquivas mais conhecidas é a cocorinha. Eu abaixo, eu vou lá embaixo e continuo gingando. Vamos lá, galera? Vai! Subiu! De novo! Vai! Aê! Subiu! Vamos transformar essa cocorinha em outro movimento. É uma queda. Nós chamamos de queda de 4 apoios. Ou um caranguejo. Ó, eu desci e caí lá atrás. Como eu saio daqui do outro movimento, chama casinha. Eu coloco a mão no chão e subo. Gingou. Simbora. Desci. Opa. Fiz aqui uma casinha e subi. Maneiro, não é não? Fizemos 2 movimentos junto com a ginga. E sem parar a ginga, nós já estamos montando nosso jogo de capoeira. Outro movimento que eu quero falar para vocês é o AU. O AU todo mundo sabe fazer, certo? Nós fizemos a cocorinha, o caranguejo, vamos fizemos uma casinha para levantar. Essa casinha, nós vamos fazer o AU. O movimento do AU, vou fazer de lado para vocês verem. Ó. Eu faço uma casinha e jogo a perna. É um movimento de estrelinha que muitos conhecem. Vou fazer de frente aqui para ver se dá certo. Parei, fiz uma casinha, ó. Joga para lá, joga para cá. Só toma cuidado com o espaço de vocês aí, se não for muito grande, para não bater o pé, certo? Então, fizemos 3 movimentos já. Ó, desci, fiz uma casinha para lá, para cá, ó. Se eu não conseguir,
só. Eu vou deixando minha mão no chão, em contato com o chão, para não machucar. De novo na ginga. Vamos para os golpes. Para a bênção, olha. Boa. Estica o pé lá. Quem está vendo o tema de lutas do mundo, tem lutas que tem o chute. Essa é a bênção. Nossa capoeira tem a bênção. Certo? Vamos desenhar além da bênção, a meia lua de frente, olha. Cheguei, passei o pé, faz uma meia lua. Pra lá, ginguei, ó, pra cá. Vamos lá de novo. Agora vamos aproveitar esse círculo, esse semicírculo, e fazer a prima da meia lua, a queixada. A meia lua foi, a queixada voltou. Então vamos lá, simbora. Fiz aqui, ó. Queixada. Olha o outro lado. Isso. De novo, ó. Risca ela. Faz aqui a diagonal e puxa para o outro lado. Muito bom. Além desses movimentos, existem muitos outros movimentos. Um que eu quero mostrar é a meia-lua com armada. Nós fizemos a armada e a queixada. A meia-lua eu caio no chão e levanto a outra perna. Certo? Faço a meia-lua, fiquei ligeiramente de costas e depois eu uso o quê? Aquela queixada que eu tinha feito. Ela se transforma em uma armada. Fiz a meia-lua, caí lá atrás, passei a queixada. Vamos lá, mais uma? Fiz a meia-lua, passei atrás, a queixada. Certo, galera? Essa meia-lua com essa queixada ficou uma meia-lua com armada. Simbora então. Ginguei. Vou fazer o quê? O martelo. Vou chutar com a parte da frente aqui, onde eu amarro o calçado. Cheguei, bati lá. Mais uma. Olha. Esse é o martelo. Mais um dos chutes da capoeira aí. Muito bom. Certo, galera? A capoeira ela é uma atividade que é fácil de se praticar. Tá bom? Nós temos a possibilidade de aprender isso hoje dessa forma, online. Tá? Eu quero agradecer a oportunidade de estar junto com vocês, certo? E também a oportunidade que o professor Esdras deu para a educação física, deu para a capoeira nesse momento tão importante que é a quarentena e é a aula dessa maneira que nós estamos vendo, da forma em distância, né? Online. Quero agradecer novamente a todos, galera da Escola Padre José de Anchieta, meus colegas professores, meus queridos alunos, e fiquem com Deus, se cuidem, nessa época logo logo estaremos juntos. Tchau! Precisando saber mais sobre a capoeira, eu tenho uma página que se chama Godeme Capoeira Tulipas. Toda semana estou fazendo minhas lives com relação à capoeira. Espero que vocês acessem e gostem. Tchau, até a próxima. Olá a todos, espero que estejam todos bem. E hoje damos início a mais uma TPC. Hoje, agora, nesse momento, da área de linguagens. Nós vamos tratar das competências socioemocionais e a língua inglesa.
Fazendo um gancho com esse slide que tratamos já na TPC da semana passada, com essa TPC na qual continuamos a tratar das competências socioemocionais, mas nas 4 disciplinas da área, no nosso caso, falando do inglês. Lembramos que desenvolver intencionalmente as competências socioemocionais não se refere a dar uma aula sobre competência. Apesar de ser importante conhecer e apresentar aos alunos quais são as competências trabalhadas e discutir com eles como elas estão presentes no dia a dia. O desenvolvimento de competências socioemocionais acontece de modo experiencial e reflexivo. Portanto, ao preparar a estratégia das aulas, é importante considerar como oferecer mais oportunidades para que os alunos mobilizem a competência em foco e aprendam sobre eles mesmos ao longo do processo. Falaremos agora de algumas competências socioemocionais que podem ser mais mobilizadas do que outras quando falamos do momento de confinamento e pensando também na volta às aulas presenciais. A tolerância ao estresse. Essa competência diz respeito a como os alunos lidam com suas emoções negativas que estão presentes no dia a dia. O seu desenvolvimento pode ser potencializado quando os alunos são convidados a refletir sobre como reagem em situações difíceis que geram medo e preocupação, como essa situação em que estamos vivendo neste momento. A empatia, essa competência, diz respeito à construção do relacionamento de respeito a qual uma pessoa se conecta com os sentimentos e as necessidades dos outros. A responsabilidade, essa competência diz respeito a como gerenciamos os nossos compromissos. No início das aulas planejadas, é importante instaurar a roda de conversa para ouvir o que os alunos pensam sobre essa competência e como a exercitam no dia a dia, sem cair em julgamentos. Durante o desenvolvimento do trabalho com os alunos, envolva-os na criação de regras e combinados. Isso é muito importante para a realização de uma atividade, assim como para a interação em um exercício, pesquisa na escola ou na comunidade, entre outros. A organização, ela diz respeito a como gerenciamos as tarefas, os compromissos e os objetivos. Na discussão inicial com os estudantes, incentive-os a identificar suas demandas e responsabilidades diárias na escola e fora dela, e convide-os a refletirem sobre como está o uso da competência organização nessas situações. A imaginação criativa, ela diz respeito ao olhar que dedicamos ao mundo e aos desafios encontrados. Um modo de mobilizar a discussão sobre a competência e imaginação criativa pode ser a proposição de uma situação-problema mais complexa para que trios ou quartetos de alunos possam elaborar suas estratégias de resolução. A partir desse aquecimento, realize uma roda de conversa para que os alunos possam trazer seus pontos de vista e vivências. Então, faremos agora uma análise das competências específicas da língua inglesa com as competências socioemocionais. O quanto as socioemocionais estão implícitas nas competências específicas da língua inglesa. Para isso, nós pedimos que nós vamos disponibilizar esse endereço do Padlet, que vocês digam que competência socioemocional está implícita da língua inglesa e que alguma atividade que vocês tenham desenvolvido, que tenham trabalhado e que acharam que foi interessante, que vocês possam compartilhar. Então, só recapitulando as competências da língua inglesa, eu vou só dar uma lida rápida. A primeira, identificar o lugar de si do outro em um mundo plurilingüe e multicultural, refletindo criticamente sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho. Comunicar-se na língua inglesa por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício do protagonismo social.
Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna, outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e identitários em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade. Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa usados em diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de modo a reconhecer a diversidade linguística como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes das sociedades contemporâneas. Utilizar novas tecnologias com novas linguagens e modo de interação para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na língua inglesa de forma ética, crítica e responsável. E conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua inglesa com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações artístico-culturais. Bem, passamos agora a apresentar um plano de aula no qual algumas competências socioemocionais foram mobilizadas. Trata-se de um jogo que sempre requer respeito, empatia, colaboração, determinação, entre outras competências. A habilidade da Base Nacional Comum é interagir em situações de intercâmbio oral para realizar as atividades em sala de aula de forma respeitosa e colaborativa, trocando ideias e engajando-se em brincadeiras e jogos. E o objetivo é play a team game with your friends. Participar de um jogo. Como eu falei, um jogo sempre requer muita competência socioemocional, respeito, etc. Eu deixo aqui o link do plano na íntegra, porque nós vamos dar apenas uma pincelada nele, porque o tempo não nos permite falar muito, e então fica aí para vocês mais tarde olharem na íntegra. O plano, então, materiais escolares, onde o início, a imagem de uma loja de materiais escolares, em que você vai perguntar que tipo de texto é esse, o que ele está nos mostrando, vocês conhecem esses materiais, enfim, vai fazer aquele aquecimento, né, para dar continuidade à aula. Posteriormente, vamos assistir a um vídeo, e o vídeo Watch and Discover, What's in Her Backpack? Então, perguntar também aos alunos o que será que vai acontecer, o que será que ela tem nessa backpack, e que isso já vai preparando-os para jogar o jogo que se chama Guess What I Don't Have in My Backpack. E também que eles aprendam as palavras do que eles carregam na mochila. Antes de começar a jogar propriamente, discutir com eles como que eu devo me comportar durante o jogo. Então, tem que haver respeito, tem que haver colaboração, tem que haver solidariedade, ajuda. Então, tudo isso deve ser discutido com eles para que passemos ao jogo propriamente dito. Então, como eu falei, o jogo Guess What I Don't Have in My Backpack. Então, eles têm que falar, são 2 grupos de alunos. Um aluno vai falar 3 coisas que ele tem na backpack, só que uma não é verdadeira, e o grupo oponente tem que adivinhar o que é que ele não tem na backpack. E vai ganhar aquele grupo que acertar mais o que não tem. Sempre ao final da aula é importante fazermos uma recapitulação do que foi aprendido. Então, play a game in teams, respect the rival team, be supportive to team members and follow the rules during the game. Sempre em jogos há regras que devem ser seguidas e cumpridas. Bom, dando continuidade, nós passaremos agora a... Como nós vimos, até agora nós falamos das competências socioemocionais, pensamos nos alunos, de como trabalhar com eles, da importância de termos essas competências muito afloradas para conseguir trabalhar com os nossos alunos. E agora, a professora Juliana Mandrá, a coordenadora da Escola Diógenes Duarte Paz, ela vai nos falar, ela preparou um ATPC falando de saúde mental
com foco nos professores, que é muito importante esses professores que estão com tantas demandas, com super atarefados, que é importante que pensemos neles também. Então, assistiremos agora o vídeo da professora Juliana Mandrá. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Foi, eu acho que uma experiência muito feliz dela. E ela nos deixa algumas sugestões que eu acho que são muito importantes para o nosso dia a dia, para a manutenção da nossa saúde mental, que é conhecer as nossas emoções, desenvolver a resiliência emocional, manter o equilíbrio do trabalho na vida pessoal, refletir sobre como estamos gerenciando o nosso tempo, conversar com os nossos colegas, fixar objetivos e metas realizáveis, cuidar da nossa saúde física e eu acho que muito importante, agradecer pelo que temos. Agradecer, porque isso faz bem ao nosso espírito. A professora Juliana falou também no vídeo sobre alteridade e empatia, que parecem que são iguais, mas não são, existe alguma diferença. A alteridade, como vocês podem ver, consiste em reconhecer o fato de que há pessoas provenientes de culturas diferentes, de criações diferentes, de ambientes diferentes, que pensam e se comportam de maneira diferente da nossa. E é importante que aceitemos isso, porque nem todas as pessoas são iguais. Como vocês podem ver na foto, nós temos aí os colonizadores, e os índios chegando, os índios tomando banho no rio, e os colonizadores estão abismados, porque como que eles tomam banho todos os dias? Isso é um absurdo, mas cada um tem a sua maneira de ser, o seu modo de pensar. E a empatia, que eu acho também, ela é importantíssima, a habilidade de imaginar o que a outra pessoa pode estar pensando ou sentindo. É a habilidade que nós temos que desenvolver de nos colocarmos no lugar do outro, para entender um pouco mais, saber o que ele está pensando, o que ele está sentindo, principalmente nesse momento que nós estamos atravessando. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam aproveitar isso nas aulas de vocês, e até uma próxima. Então, that's all for today, folks. Bye, bye. Olá, pessoal, eu sou Juliana Mandrá, sou professora coordenadora na Escola Diógenes Duarte Paz, juntamente com a professora coordenadora Elizabeth Tuasca. Essa semana, a gente planejou elaborar um ATPC direcionado à saúde mental dos professores. Então, aqui, só demonstrando um pouco da nossa pauta, né? A gente colocou os objetivos. E aí colocamos aqui que como a gente está vivendo um período excepcional, né, um período de isolamento social, onde a gente está tentando lidar com as nossas emoções de uma forma diferente, a gente achou muito importante que a gente trouxesse um pouco sobre o que é saúde mental, emocional e o que fazer com isso, né? Que dicas trazer para os professores, principalmente, que são as pessoas que a gente tem contato todo dia com professores coordenadores. Primeira coisa da pauta, então, é falar um pouquinho de saúde mental e emocional. A gente fez aqui um parágrafo, né, diferenciando saúde mental e emocional. Logo após, a gente colocou um pouquinho sobre o que é alteridade e o que é empatia, né, pensando em tratar bem os outros, em estar bem com a gente mesmo, em entender que o outro é diferente, entender o outro, se colocar no lugar do outro. A gente achou bastante importante colocar e discutir, refletir sobre os conceitos de alteridade e empatia, que, embora parecidos, né, não são a mesma coisa. Logo após, colocamos um trechinho de uma entrevista da socióloga Lourdes Atier, socióloga e educadora, Cuidar de quem ensina em tempos de coronavírus. Ela fala um pouquinho da importância de cuidar de quem ensina, né, no caso, os professores. E aí pensar, né, o que fazer, então, dar uma friada, pensar no conteúdo, mas também pensar que tem muitas outras coisas acontecendo nesse momento, muitas outras coisas a aprender. Logo depois, a gente pensou em dar algumas dicas aos professores. Então, a gente colocou o que fazer.
colocamos um vídeo do Drauzio Varela de 2 minutinhos, falando do equilíbrio psicológico em tempos de pandemia. E algumas formas do professor evitar o estresse e tentar manter a saúde mental. Todos os sites utilizados estão sempre embaixo aqui, né, do que a gente coloca na pauta. E algumas dicas. E o legal aqui é que a gente tirou essas dicas do próprio Conviva, né? Dentro da pauta sempre tem um link, você clica e abre o folder. Então, nesse caso, o tópico era alimentação saudável adequada e período de distanciamento social. O professor consegue clicar aqui e abrir o folder. E isso aqui tudo a gente tirou do site do Conviva, lá da IFAP, tá? Por último, a gente pensou em colocar uma prática de yoga bem iniciante para quem nunca praticou. No caso, eu sou professora de yoga formada, exerço muito pouco essa profissão hoje, e a gente pensou também em oferecer aos nossos professores 30 minutos por semana de exercícios de respiração, relaxamento e movimento corporal, de consciência corporal, para tentar manter o equilíbrio emocional nessa pandemia. Sempre terminamos com um trechinho de algum pensador, nesse caso colocamos Paulo Freire. Né? A questão de estamos aprendendo juntos, estamos ao lado, aprendendo junto com os professores. E é isso. Um beijo, se cuidem. Olá, professores de arte. Eu, a PCNP Helena, estou aqui para iniciar mais uma TPC com vocês. Hoje o tema é competências socioemocionais e a disciplina de arte. Neste ATPC, nós iremos trabalhar as competências socioemocionais e a disciplina de arte no currículo paulista. Vamos analisar uma situação de aprendizagem e as competências socioemocionais. E para esse trabalho, eu utilizei uma situação de aprendizagem do caderno do 9º ano, do volume 2, do São Paulo Faz a Escola, e o caderno do professor como referencial teórico. Este material, vocês encontram, está disponível no site da IFAP, do Currículo Paulista, e temos as habilidades do Currículo Paulista, as habilidades essenciais, todos os cadernos dos professores e alunos. Relembrando as macrocompetências, nós sabemos que elas são 5 e que são divididas em mais 17. Estamos relembrando porque gostaríamos de planejar uma situação de aprendizagem onde vamos desenvolver as competências cognitivas e as competências socioemocionais. Introdutório, onde o aluno será contemplado com o que será aprendido nesse bimestre. Nesse caso, ele aprofundará os seus estudos em linguagem da dança, mais especificamente na dança contemporânea. Esse texto, eu acho importantíssimo ele ser lido com os alunos, e há diferentes formas de fazermos isso. E quando formos realizar essa situação de aprendizagem e utilizar esse texto para contemplar a competência leitora e escritora, poderemos ter em mente algumas competências socioemocionais que poderemos estar aqui inserindo nesta atividade para que a gente possa contemplá-las. Vamos pensar a respeito desta possibilidade. Na sondagem, que é a atividade 1, nós temos também várias questões, na verdade são 13. Todas essas questões têm uma linguagem verbal bastante diversa e bastante rica. É importante que a gente planeje nesse momento também como organizar essas questões para que todos os alunos respondam, para que eles discutam de uma forma diferente da física, no virtual. Este planejamento vai nos deletar um certo tempo, né? Nós vamos precisar de um tempo a mais para que isso aconteça e precisamos fazer este planejamento, sempre com foco nas competências socioemocionais. A última atividade dessa situação de aprendizagem é um trabalho em grupo, que tem como suporte o PowerPoint. Será que os nossos alunos sabem utilizar o PowerPoint? Então, vamos pensar e planejar em que momento dessas 3 partes que nós estamos descrevendo aqui para vocês,
quais as habilidades socioemocionais eu poderia inserir nessa situação de aprendizagem? E como eu faria este planejamento? Então, no chat, nós temos agora 3 minutos para nós pensarmos nessas 3 atividades, quais competências socioemocionais nós poderemos planejar para que a nossa situação de aprendizagem seja mais enfática e com maiores resultados. 3 minutos, por favor. Agora, vamos analisar mais um pouquinho esta situação de aprendizagem. Quais seriam alguns pontos de reflexão que poderíamos fazer? Este texto tem algumas palavras que são bastante difíceis de serem, dos nossos alunos saberem o seu conteúdo, como, por exemplo, contemporâneo, tradicional, maturidade, consciência social. Então, quando nós fizermos essa leitura, seria importante que a gente sugerisse aos nossos alunos que eles marcassem essas palavras, que eles publicassem no chat e que nós os ajudássemos a compreender. O segundo ponto, que seria interessante, seria que nós pudéssemos sugerir aos nossos alunos que cada aluno lesse um parágrafo, né, deste texto, para que a gente também pudéssemos fazê-los entender e contemplar a competência leitora e escritora. Na sondagem, é a mesma possibilidade. Existem várias palavras aqui dentro dessas questões que eu tenho certeza que os nossos alunos têm alguma dificuldade. Então, seria importante que essas palavras também fossem socializadas no chat e que cada aluno pudesse publicar uma questão e uma resposta para que nós pudéssemos já ter um diagnóstico de como eles estão. Todos responderiam todas, mas publicaríamos apenas uma. É importante isso para que a gente possa ensiná-los a focar naquilo que nós estamos planejando. Por exemplo, os movimentos do dia a dia são iguais aos movimentos representados na dança? Por quê? Com certeza eles vão responder não, porque eles não são iguais. Mas eles não vão nos descrever por que não são iguais. Então, é importante que a gente explique para eles
Como fazer isso para que a gente tenha um bom resultado? Olha, os movimentos da dança são movimentos organizados, são movimentos que vão relatar alguma coisa, alguma emoção. Então, eles são coreografados. Os movimentos do dia a dia são movimentos empíricos que nós fazemos dependendo do que está acontecendo. Então, este tipo de relato é importante, mas ele precisa entender que é isso que nós queremos. Então, é importante que a gente tenha, no virtual, um planejamento diferente do físico, porque não estaremos presentes para explicar para eles. Então, temos que premeditar como faremos isso. Na situação de aprendizagem em grupo, ela tem como suporte o PowerPoint. Será que os nossos alunos sabem utilizar o PowerPoint? Supondo que todos saibam, ótimo. E se não souberem? Eu poderia elaborar um tutorial para eles? Mas será que se eu pedir para um aluno que sabe elaborar esse tutorial, eu não estaria aí desenvolvendo uma outra competência, que é a consciência social? Eu não estaria aí desenvolvendo a empatia, a tolerância, a resiliência, se eu estou explicando para ele por meio de uma outra pessoa que está o ensinando? Então, quando planejamos a situação de aprendizagem, nós temos que ter esses pontos de reflexão. Na primeira parte, quando eu estou trabalhando esse texto, eu posso estar desenvolvendo o entusiasmo, a organização, o foco, a responsabilidade, a autoconfiança, porque a leitura, precisamos ter uma autoconfiança para poder ler pausadamente e não nos sentirmos constrangidos se cometermos alguns erros, que isso acontece. Interesse artístico, porque nós vamos fazer uma coisa diferente, nós vamos trabalhar com dança contemporânea, que é super inovador. A imaginação criativa para desenvolver esta situação de aprendizagem, mas eu só vou conseguir desenvolver desta forma se eu tiver um planejamento. Bom, o que ficou desta conversa? O que nós desenvolvemos com essa situação de aprendizagem? Bom, nós desenvolvemos 3 competências cognitivas, que foi pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, utilizando recursos digitais, composições e danças de artistas em grupos coletivos paulistas e brasileiros e estrangeiros. Exploramos elementos constitutivos do movimento dançado nas diferentes manifestações de dança contemporânea. E a competência leitor e escritor. Também desenvolvemos as competências emocionais nessa sugestão, a curiosidade para aprender, o interesse artístico, imaginação criativa. Na verdade, nós conseguimos colocar todas elas se nós tivermos esta intenção. O fator socioemocional presente em todos os momentos de aprendizagem e agrupamentos produtivos tem em vista a formação integral dos nossos alunos. As recomendações, a prática diária do registro, um portfólio, porque é a ferramenta que faz com que a gente acompanhe a aprendizagem dos nossos alunos, a observação dos processos criativos com relação com os colegas, a participação, o empenho, o respeito à produção individual, coletiva e colaborativa, a valorização de diversas expressões artísticas, o reconhecimento de todos esses obstáculos que nós precisamos superar. Isso foi o que nós desenvolvemos nesta situação de aprendizagem e o que ficou desta conversa de importante. Bom, também trago para vocês uma nutrição estética, que é o site Arte na Escola, que tem vários cursos e atualmente está formando professores com a arte na BNCC, bastante interessante. O que eu acho ainda mais interessante é o Prêmio Arte na Escola Cidadã, que o Instituto Arte na Escola promove há vários anos. Para participar do Arte na Escola, precisamos elaborar um projeto, organizá-lo, organizar o portfólio e no ano subsequente, ou seja, em 2021, nós o enviamos para o site Arte na Escola. Hoje eu vou mostrar para vocês um dos finalistas.
Tem um provérbio africano que diz o seguinte: as pegadas dos que caminharam juntos jamais serão apagadas. O Ubuntu é uma filosofia africana, mais especificamente da tribo Zulu. Eles têm a consciência de que quando uma pessoa é afetada, isso nos afeta também. De repente eu percebo que eu estou com ele, porque aquilo que o aflige me aflige também. Esse coletivo levanta a moral desse aluno, porque ele sabe que no final todos temos que chegar lá. Essa criança começa a ter esse olhar. Aquele outro também que tem facilidade, ele pode me ajudar. Em questão de sala de aula é bem claro isso aí. Alguns alunos têm dificuldades de aprendizagem. Eu quero que o mundo seja melhor. Quero que não tenha assalto, morte. Tipo, você fala, não faz isso, não faz aquilo. Vai lá, taca fogo na mata. Vai lá, corta as árvores. Mãos dadas é um elemento afetivo. A roda já é por si só uma igualdade. Somos todos iguais, não existe nem o melhor nem o pior. Amizade é ter uma pessoa que às vezes briga com você para você melhorar em certo ponto, que te motiva. Precisa ter muita empatia. A empatia você cria, a empatia nasce. No dia a dia, no fazer, tem que ter envolvimento, tem que ter cumplicidade. Eu tenho como exemplo muito a Carolina de Jesus. Nasceu numa favela. Pegava os cadernos velhos que ela achava e nesse caderno virou o seu diário, onde ela projetava, onde ela escrevia os seus problemas. Moro na favela desde quando nasci. Já estou acostumada com o que acontece aqui. Vivo feliz, vivo em paz. Feliz ou triste, sei que eu sou capaz. Stephanie Santana. Contexto não só da realidade dos alunos, mas de alguns artistas que nas adversidades superaram muitas coisas. Mas por quê? Porque tinha um companheiro do lado. Artistas negros, descendentes de negros, que tiveram tudo para dar errado. O Bispo do Rosário, por exemplo, ele foi preso. Ele produziu o estandarte, ele produziu o manto, uma diversidade de objetos artísticos do nada. Eu acho que é aí onde entra a palavra Ubuntu. Alguém viu que o bispo era um artista. Alguém juntava sucata e levava para ele produzir. A escolha da ideia do estandarte como suporte para a expressão dos alunos, para mim começa com a significação que ele traz de grupo. É um grupo que, coletivamente, eles têm um objetivo em comum. A escola começou a descartar esses mapas velhos. Mostrei para as crianças, olha a parte de trás do mapa. Professor, dá para pintar? Nas artes visuais, qualquer objeto pode ser base para você se expressar. Materializar suas ideias, seus sentimentos, suas emoções. E por que não, no recorte e colagem, também eles trabalhem a simetria que está presente no grafismo, na pintura africana. Cada um se apropriou da própria realidade como elemento para produzir a sua arte, para resolver as questões como a Carolina emocionais, se apropriaram do que tinha em torno, da sucata, do lixo, o stencil, do grafite. O Valdomiro de Deus nos traz umas reflexões sobre criatividade. Criatividade para mim é algo que chega inesperado. Você não vê, mas você sente. É fazer algo que ninguém fez, é falar algo que ninguém falou. O processo do Roberto se baseou em trajetórias de vida de artistas negros. Ele mostra o potencial
de um trabalho em arte para reunir o entorno aos alunos e toda a comunidade escolar, o bairro. As crianças revelaram que fora aprender procedimentos em artes, elas aprenderam a conviver, elas aprenderam a trocar experiências. A arte estava no centro de todas essas interações, essas relações, o que é fundamental. No momento que ele vai produzindo os estandartes, e vai surgindo a necessidade das palavras pertencerem, porque elas também são um veículo de expressão, elas também estavam provocando nos próprios alunos a necessidade de uma interferência. Sinto fome de alegria, sinto fome de amizade e sinto fome de ser jogador de futebol. Por que estandarte também? É a maneira diferente de expor o trabalho, para compartilhar um com o outro o que foi produzido. A empatia do colega, do grupo, fez com que a criança muda a maneira de ver a vida. Porque a pegada foi justamente de valorizar o que o ser humano tem de mais importante. De que cor é a minha aura? Se responder certo, as portas vão se abrir. Bispo do Rosário. Se eu começo a entender essas crianças, muitas portas começam a se abrir. E quando você pega uma filosofia que fala prosseguir mãos dadas, só vale a pena se aquele aluno ele se sente valorizado com todos vão dar a mão. Agora eu posso, agora eu estou junto. Nossas referências, e são as referências de todas as nossas áreas. Muito obrigado, um bom trabalho para vocês e até a próxima.